noite, irmãos. Boa noite. Privilégio, né? Eu sempre falei com minha esposa que todas as vezes que se eu pudesse, eu poderia vir para cantar, que complementa a pregação, né? Hoje nós saímos, vamos sair da rotina, né? Já 17 pregações sobre os milagres de Cristo, já estou no meio, né? Mas hoje eu vou sair porque eu vou falar um pouquinho sobre Paulo, né? Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina o trimestre todo sobre a vida de Paulo, né? Mas duas cartas importantes de Paulo e aqui na pesquisa nossa, uma das cartas eu encontrei ela e a gente vai falar sobre ela, maravilhoso, né? Porra, o Senhor esteja aqui, que o Espírito Santo esteja presente, faça com que possamos armazenar o conhecimento e usar na hora oportuna. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bacana. Paulo, aqui, vamos abrir aqui em 2 Timóteo, de 6 a 18. Vamos, 2 Timóteo, capítulo 4, tá? 6 a 18. Vamos permanecer com a Bíblia aberta e depois no final a gente vai usar ela também, ok? Verso 6: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí a coisa mais linda, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Lindo, né? Essa mensagem é extensiva a todos nós, né? Interessante que esta aqui é a última carta enviada a Timóteo. Ele escreve essa carta da segunda prisão, irmão. Interessante que ele estava no corredor da morte, aguardando o dia da execução. O texto aqui mencionado são as últimas palavras de Paulo antes do martírio. Registrado na Bíblia, escreve para Timóteo o tempo da perseguição da igreja. Sabe por quê? Os crentes estavam sendo queimados vivos e crucificados. E na Ásia eles estavam se acovardando. Alguns cristãos estavam com vergonha da cadeia de Paulo. O texto aqui, até o verso 18, depois vocês vão ler em casa e vocês vão entender o porquê ele mandou essa carta aqui para Timóteo. Interessante, quem foi Paulo? A lição está dando assim uma narrativa maravilhosa para nós entendermos quem foi Paulo. Aqui mostra Filipenses, só vou citar porque o tempo é curto, 3, 5 a 8, fala, a primeira cena, ele era um judeu de puro sangue. E em Atos, Dr. Lucas, no capítulo 22, fala que ele estudou aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, o mais importante rabino. Paulo seria o expoente, né, do judaísmo. Ele dominava com fluência o hebraico e o aramaico, a língua de Jesus Cristo, o idioma de Jesus, e o grego e o latim, com fluência, e algumas outros idiomas, em torno de 12. Era terrível, né? Ele seria a promessa do maior rabino de Israel. Então, por isso que a história dele é fantástica, né? Muito bonita. E aqui mostra que no início do seu ministério aqui, ele foi escolhido pelo Sinédrio judaico e escalado, Saulo de Tarso, para ser o braço de ferro do Sinédrio, o maior opositor do cristianismo. E o Novo Testamento, ele fala aqui de duas maneiras de Paulo, Saulo, né? Antes da conversão. O Dr. Lucas, no capítulo 9, menciona que ele era uma fera selvagem. Ele respirava
gerava ameaça de morte contra todos os fiéis. Timóteo fala que ele é um perseguidor implacável. E o doutor Lucas continua falando que ele assolava as igrejas. E Gálatas menciona no capítulo 1, verso 13, que ele devastava a igreja de Deus. E o doutor Lucas, lá no capítulo 9, lá no finalzinho, no verso 21, que ele exterminava os discípulos de Jesus. O que quer dizer exterminar? Ele mandava matar, consentia na morte dos discípulos de Jesus. E no capítulo 22 fala que ele perseguia o caminho. O caminho era aqueles seguidores de Jesus, eles seguiam o caminho. Eles eram conhecidos como o caminho. E ele perseguia. E mais ainda, no capítulo 26, diz que ele forçava os discípulos a blasfemar, psicologicamente, negar a Jesus. Olha só a situação deste Saulo de Tarso. E interessante, na outra versão aqui, na outra passagem aqui, a outra maneira que o Novo Testamento retrata ele, que ele era um touro indomável. Vamos ler lá, Atos 26, 14. Um touro indomável. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Jesus falou com ele em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Interessante, né? Sabe o que é isso? É um instrumento para amansar touro bravo. Ele é retratado como um touro bravo. Toda vez que Saulo forçava os fiéis a blasfemar contra Jesus, o Espírito Santo estava tentando avançar, tocar no coração dele e amansar esse touro bravo. E esse touro bravo não queria ser amansado, não queria. Até o dia em que esse touro bravo vai para Damasco. Interessante, né? O porquê Damasco? Sabe por que ele foi para Damasco? Que Damasco, entre Jerusalém e Damasco, era 240 quilômetros de extensão. Era um ponto central da vasta cadeia comercial. Era a linha de caravanas do norte da Síria, Mesopotâmia, Anatólia, Pérsia e Arábia. Se o caminho, os seguidores de Jesus, entrasse ali, seria difundido para todo mundo o Evangelho de Jesus. Por isso que ele foi para Damasco. Aqui é retratado, né? E ali o domador de touro bravo joga esse touro no chão e fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só o que ele fala: me persegues. Atos 26, 14. E o touro bravo ali está dominado, está convertido. Interessante, né? E se nós aprofundarmos, é tanta informação maravilhosa aqui da vida dele, se nós nos aproximarmos, por que falou na língua hebraica, né? Saulo, Saulo. Por quê? Porque Saulo, Paulo está aqui, Saulo em grego, agora Shaul, Saulo é Shaul, é mesmo significado de Saul, o rei de Israel, estava ali perseguindo ali Davi, e ele entendeu, porque ele era um estudioso, ele estudou os pés de Gamaliel, ele sabia aquela mensagem específica para ele, que ele estava perseguindo ali, quem? Estava perseguindo o Senhor Jesus. Por isso que ele foi chamado ali, o nome dele aqui, em hebraico. Profundo isso, né? Então ali, depois da conversão dele, começou um novo capítulo na vida de Saulo. Ele foi levado para Damasco, para a rua direita, na casa de Judas, onde ficou 3 dias orando e jejuando. E de outro lado lá, Ananias recebeu
Santo, e o Espírito Santo falou para Ananias: vai lá, à direita, coloca a mão sobre Saulo, tira as escamas dos olhos dele, que ele está cego, para que ele veja e o batize. Ele relutou um pouquinho, a história é longa, dá mais uma pregação, mas ele foi e orou. Saulo restaurou a visão, ficou curado, e ele o batizou, e Saulo aceitou. Atos 9, de 11 a 19, depois Atos 9, 20, um versículo só. Nesse intervalo tem 2 anos, de um versículo para o outro. Por isso que é complexo, por isso que temos que estudar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para entender a palavra de Deus. E ali ele já falou: o Senhor é o Filho de Deus. E no verso 22, depois de 2 anos, é o Messias, o Cristo. Coisa que ele relutava, né? Na teologia dele, ele relutava. Interessante que Gálatas capítulo 1, verso 15 a 18, falou que ele foi para a Arábia, e aí ele ficou 3 anos se discipulando, conhecendo a verdade, tirando todo o preconceito do conhecimento dele, para poder se tornar um apóstolo de Cristo. E ele já tinha incorporado essa ideia que ele era um apóstolo de Cristo, porque ele foi chamado diretamente por Cristo. Ficou 3 anos estudando, fazendo um ministério paralelo. 3 anos os apóstolos estudaram com Cristo, e ele ficou ali 3 anos na Arábia, também estudando e revisando todo o seu conhecimento verdadeiro. Todos os apóstolos ali de Jesus eram da Galiléia do Norte, exceto um que já não estava no meio deles, que era Judas Iscariote. Esse não era, mas já não estava ali. E todos eles eram humildes, pessoas simples, e eram retratados pelos judeus da Judéia como pessoas sem muito conhecimento, de segunda classe. Interessante que Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Ali tinha os escribas, os fariseus, os saduceus, o sinédrio. Ali era a fortaleza da teologia de Israel. E Paulo, o Saulo convertido, seria o expoente para avançar no evangelho naquela região. E ele estava tão imbuído do conhecimento que ele tinha, mas infelizmente os desígnios de Deus são vedados à compreensão dos homens, porque Deus sabe o que faz. E ele se preparou, queria falar em Jerusalém, mas quando foi apresentado para os apóstolos, eles temeram, não acreditaram em Saulo, na sua conversão genuína, não creram nele, mas Barnabé o acolheu. Atos 9, 27, o acolheu e o recebeu, mas ele ficou muito triste. Atos 22, do 18 a 21, fala que o próprio Senhor Jesus falou para ele: sai de Jerusalém, sai. E ele argumentou, contra-argumentou, que ele queria começar o ministério dele depois de 3 anos em Jerusalém. E no verso 21 de Atos, capítulo 22, verso 21, fala: te enviarei para longe, para os gentios. Mas ele não quis sair de Jerusalém, mas o Espírito Santo comoveu os apóstolos e o retiraram para Cesareia. Interessante, né? Ele tinha ficado 3 anos já no anonimato, estudando, e agora mostra a palavra de Deus que ele ficou mais 10 anos no anonimato, lá em Tarso. Ele voltou para Tarso só depois de 13 anos de convertido que ele foi começar o ministério. Interessante que Atos 9:31 fala que tudo depende de Deus, nada depende de nós, nada. E Atos 11:25 fala que Barnabé, depois de 13 anos, lembrou de Saulo e buscou Saulo
e foram para a Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. Aí o que acontece? O Espírito Santo, em Atos 13, verso 1, colocou Barnabé como o titular da dupla. Paulo seria liderado, não líder. Teve que aprender com Barnabé. Olha só como Deus faz a gente aprender, né? Lá em Moisés também não fez ele aprender 40 anos no deserto, depois de ele ter sido um filho lá do príncipe de Faraó. Aqui aconteceu a mesma coisa que eu não sabia, mas a gente, lendo a lição, a gente aprende muita coisa, né? Em Atos 13, fala que ele foi apresentado, Barnabé o apresentou ao procônsul Sérgio Paulo, e o procônsul Sérgio Paulo estava estudando a palavra com Barnabé e com Paulo. Sabe o que acontece? Chegou um indivíduo chamado Elimas, um mágico, querendo desvirtuar, querendo tirar a mensagem do procônsul. Aí Paulo virou-se para Elimas e falou: sai, espírito ruim, não atrapalhe, e tu vai ficar agora cego por alguns dias. E aquele mágico caiu no chão e ficou cego e foi levado pelas pessoas. O procônsul ficou admirado, viu a mão de Deus ali e se batizou em nome de Jesus. Aí, o que acontece? Barnabé passou a titularidade para Paulo. Paulo começou o ministério aqui, agora, depois de 13 anos de convertido. Vai para a Galácia, primeira vez, Icônio, Derbe e Listra. E ali, ele chegou doente. Isso aí dá uma pregação, espinho da carne. Não vou entrar nesse detalhe, porque existem muitas possibilidades, mas nenhuma certeza bíblica. Vamos deixar isso para o segundo sermão, ok? E interessante que lá ele foi rejeitado também, foi apedrejado, mas ele estabeleceu uma igreja no local, Atos 14, 26 e 27. E ele relatou ali em Antioquia para os irmãos. Muito lindo, né? E depois, logo a seguir, teve na segunda viagem dele uma controvérsia interessante. A controvérsia, ele estava batizando todas as pessoas que aceitavam o Cristo Jesus. Mas interessante que todas as pessoas, mas existiam os cristãos natos, de primeira linha, os judeus, que não estavam aceitando os convertidos, por causa da circuncisão. Interessante, né? Por causa da circuncisão. Então, houve ali um debate. Pedro, como era o chefe dos apóstolos, não estava de acordo. Aí formaram um grupo para poder se reunir na igreja e debater o assunto, para poder ser resolvido. E aconteceu, se reuniram os líderes da igreja, Pedro contra, Paulo argumentou, porque existia 3 grupos de judeus: o judeu nato, o nascido de mãe judia e circuncidado ao 8º dia. Esse sim que eram aceitos segundo Pedro. Paulo falou: não, os prosélitos também, aqueles que não aceitam a circuncisão, mas são convertidos, têm o direito. E também os tementes, aqueles que aceitam tudo do judaísmo, mas não são circuncidados, eles também têm direito. E isso aí foi para a Assembleia, e Paulo foi contemplado com essa mensagem maravilhosa, que todos eles foram aceitos depois pela comunidade religiosa. E aí se espalhou e o evangelho começou a se multiplicar. Quase 500.000 convertidos para o caminho estavam naquela região toda. Fantástico, né? E depois ele vai para Derbe e para Listra, leva Timóteo com ele. E lá em Filipos, no capítulo 16 de Atos, no verso 11, ele dá a mensagem para Lídia de Tiatira, e ela se converte e
passa a mensagem para toda a família e todos os familiares se converteram. E logo a seguir, eles pregando o Evangelho e uma jovem atrás deles, atrapalhando e falando: eles são discípulos do Senhor Jesus, e atrapalhando, e tomando toda a visão para ela. E Paulo se vira para essa jovem e fala: em nome de Jesus, sai espírito. E o espírito daquela mulher de adivinhação saiu. E as pessoas que ganhavam dinheiro com aquela mulher formaram um grupo da justiça ali e mandaram prender Paulo e Barnabé. Bateram neles e o aprisionaram. Mas o que aconteceu? Atos 16, 19 fala que eles ali começaram a orar ali à noite, pedir livramento do Senhor. A comunidade, o caminho estava crescendo muito, eles não podiam ficar presos. À meia-noite oravam e cantavam. O terremoto sacudiu os alicerces da cadeia e todos os presos foram soltos, as cadeias de todos os presos, a corrente foram soltas milagrosamente, e o carcereiro pegou a espada e ia se matar. Diz aqui Paulo: não te faça tal coisa, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos 16, 27 a 34. E aquele homem diz a palavra de Deus no contexto que ele recebeu a mensagem e ele, toda a sua família se converteu. Amém, irmãos? E Paulo e Silas continuaram a caminhada, foram para Tessalônica. Sabe o que aconteceu em Tessalônica? Foram escorraçados. Depois foram para Bereia, foram enxotados. Gente, 6 grandes cidades para espalhar o Evangelho, para o Evangelho se comunicar com quase todo mundo da época. As 2 cidades foram enxotadas e escorraçadas. E eles falaram assim: vamos continuar. E foram para Filipe, colônia romana, e ali foram rejeitados. Foram para Tessalônica, capital da Macedônia. Foram para Atenas, a capital intelectual do mundo. E depois em Éfeso, ficaram 2 anos. E ele estabeleceu as 7 igrejas ali, que nós conhecemos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 3 anos ali. E depois ele foi para Jerusalém levar oferta para os pobres da Judéia, fazer a filantropia, porque os pobres da Judéia estavam sendo expulsos de Roma, e eles eram vaidosos, né? Eles achavam que o outro grupo, né, que era humilde, que tinha conhecimento, agora estavam em dificuldade. Mas Paulo foi ali, Gálatas 2:10, fazer a filantropia, ajudar aqueles irmãos que estavam em necessidade. E lá em Mileto, aos presbíteros, ele falou assim: eu vou sofrer muito, mas vou continuar. Em nome de Jesus eu vou testemunhar esse Evangelho. É fantástica a vida dele, né? E ele foi testemunhar assim. Lá desembarcou em Cesareia Marítima, capítulo 21 de Atos, verso 8. E ele ali foi preso e ficou 2 anos preso. E ele falou assim: estou pronto para morrer em Jerusalém. Lá no início ele pensou em pregar em Jerusalém, agora ele falou: estou pronto para morrer em Jerusalém. Mas o Senhor tinha um plano mais perfeito, mais abrangente: levar ele para Roma. Ele foi preso em Jerusalém. 40 judeus tramaram ali uma cilada para matá-lo. 40. Aí ele foi enviado para o governador Félix. O que acontece? 2 anos depois, Félix, o sucessor foi Pôncio Festo. E Pôncio Festo apresentou ele para Agripas. E Agripas queria soltá-lo, mas ele sabia, Paulo sabia, que naquela prisão ele ia sofrer horrores, ia ser interrompido o Evangelho. E ele apela para César, apela para a instância superior
pegou porque ele era um cidadão, um título romano, cidadania romana. E ele foi enviado para lá. Interessante. E quando foram colocar ele no navio, algemado, ele falou para o comandante do navio: não quero embarcar agora, estamos no início da invernada, dá um tempo, porque vai haver avarias no navio. O comandante não deu ouvido para ele, porque ele estava em condição de prisioneiro. O que acontece? Embarca como prisioneiro e logo a seguir começa no mar um naufrágio. Jogam toda a mercadoria do navio fora, inclusive todo o trigo, todo o mantimento. E Paulo se levanta, estava todo mundo apavorado, pensando em morrer. Paulo se levanta e fala: o Senhor mandou um anjo poderoso e me avisou que eu e todos os navios, 276 pessoas, vão atracar salvos. Aí o comandante disse: esse homem é o homem de Deus, está me confortando. E estava amanhecendo e viram uma ilha próxima, atracaram na ilha, desembarcaram, molhados, com frio. E ali em Malta, os cidadãos de Malta vieram ajudá-los e eles desembarcaram, e o comandante contou 276, inclusive ele, todos salvos, e o navio quebrado. Aí ele falou: esse homem é um homem especial. E Paulo começou a catar gravetos para fazer uma fogueira, para poder acender, e o pessoal cortando árvore, pedaços de galhos de árvore, para poder fazer uma fogueira. E começaram a acender a fogueira começou a queimar aqueles gravetos, e Paulo continuou a pegar gravetos, jogar, e uma serpente ali, super venenosa da ilha, peçonhenta, abraçou ali, rolou no braço do Paulo e picou sua mão. E os malteses falavam assim: vai inchar, vai cair, vai morrer, vai inchar, vai cair, vai morrer, vai inchar, vai cair, vai morrer. Não aconteceu nada. Paulo fez assim, ó, com o braço em cima da fogueira, e a serpente caiu dentro do fogo. Não inchou, ele não caiu e não morreu. Aí eles falaram assim: este homem é um Deus, é impossível uma coisa dessa. E ele falou para os cidadãos de Malta: eu não sou Deus, eu não sou um assassino, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eles ficaram com os olhos brilhando, chamaram Públio, diz aqui a mensagem, chamaram Públio, a pessoa mais importante da ilha de Malta, e explicaram a situação que aconteceu. E aquele homem o levou para a sua casa. Ele ficou 3 dias ali, estava no inverno terrível. E o pai deste homem, que era importantíssimo ali, ele estava com desinteria, com febre alta, a ponto de morrer, magro, amarelo. E Paulo colocou a mão na cabeça dele e falou: em nome de Jesus seja curado. O pai dele foi curado na hora. Aí o cidadão de Malta falou assim: esse é o homem de Deus. Chamaram todos os doentes de Malta, e Paulo curou todos eles. Atos 28, verso 9. E ali deram abrigo de 3 meses no inverno para Paulo, deram todo o suprimento que ele precisava, mas já tinha um navio ali invernando, indo para Roma, a qual ele ia ser algemado e levado para Roma, porque ele tinha pedido para ir para Roma. Tinha que se cumprir a sentença. E eles deram todo o suprimento. E Paulo ali algemado à frente dos malteses falou: tudo contribui para a pregação do Evangelho. Filipenses 1, verso 12. Tudo contribui. Interessante, né? É fantástico, né? E antes ele falou para todos os malteses ali: fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém 3 anos, depois fui esquecido lá em Tarso por 10 anos, sem começar o meu ministério. 13 anos depois que eu fui começar o meu ministério,
ministério. Depois fui para Listra, fui açoitado. Fui escorraçado em Tessalônica, fui enxotado em Bereia. Tiveram eu como tagarela em Atenas. Falaram que eu era impostor em Corinto. Uma fera quase me destruiu em Éfeso. Fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia. O naufrágio deste navio estava indo para Roma. E aqui em Malta uma serpente me picou. E agora eu estou na frente de vocês, algemado, indo para Roma. Mas tudo contribui para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Fantástico. É lindo, né? A gente vê que a gente está numa condição excelente, muito boa, né? Como cristão, né? Ele diz que a mão de Deus sempre guiou ele. E interessante, quando chegou lá em Roma, aprisionaram ele com 3 escoltas de 8 horas, 24 horas, 3 soldados da guarda da elite romana, a guarda pretoriana, no ano 61 e 62, aprisionaram ele com 3 guardas e 24 horas, 720 dias de prisão, 2.160 soldados. Ele pregou o Evangelho para todos os soldados, e 16 mil soldados da guarda pretoriana de Roma tiveram conhecimento do Evangelho. E ele falava: não sou prisioneiro de César para todo mundo, sou prisioneiro de Cristo. Ele não temia a própria morte. Agora está bonito, né? Nós estamos estudando o que? Esse trimestre todo, 25 milhões de pessoas no mundo estudando as cartas de Paulo, Filipenses e Colossenses. Essas 2 cartas foram escritas ali na prisão, na primeira prisão. Ele orou e falou: eu tenho que pregar o Evangelho, não posso ficar aqui. E escreveu mais 2 epístolas, Efésios e Filemão. Mas essas 2 nós estamos estudando 3 meses, foram escritas ali. Se ele não tivesse passado por aqui, nós não estaríamos estudando essas mensagens maravilhosas. E interessante, não vou me delongar muito, resumindo, né? É muita coisa linda, né? 17 de julho de 64, 2 anos, ele estava solto, livre. Em 17 de julho de 64, Nero, com as roupas teatrais, coloca fogo em Roma e manda colocar fogo em Roma. E ele estava lá assistindo o espetáculo na Torre de Mecenas. 7 noites, 6 dias do incêndio em Roma. 14 bairros populosos em Roma. 1 milhão de habitantes em Roma. 70% da cidade foi destruída. 10 bairros destruídos. Somente 4 bairros não foram destruídos, onde povoava maciçamente os judeus e os cristãos do caminho. Revoltou ele. Era um álibi para ele colocar a culpa nos cristãos. E sabe o que ele fez, gente? Ele mandou passar pinche nos cidadãos cristãos que seguiam Jesus Cristo e tacar fogo, amarrar no poste, tacar fogo vivo, fazer uma tocha viva dos cristãos e os outros crucificados. E mandou caçar como uma fera Paulo. Provavelmente entrou, foi preso na casa de Castro e jogado numa masmorra chamada Marmetina, um buraco feio, fedido, imundo, insalubre, sem iluminação. Ali vamos voltar para a mensagem que nós começamos, 2 Timóteo 4, verso 6 a 18. A mensagem que está aqui para nós estudarmos. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fantástico, né? Fantástico. É de arrepiar, né?
Indo para o final aqui. Lá no cárcere de Marbertina, o carcereiro recebeu uma mensagem escrita num pedaço de couro para executar Paulo. Executar ele. Mas vamos ver aqui quem é este homem. Quem foi esse homem? Aqui, para a gente, antes de terminar aqui a mensagem. Ele foi um dos maiores apóstolos, considerado o maior bandeirante do cristianismo, o maior apóstolo, o maior pregador, o maior teólogo, o maior missionário. Plantou a igreja do cristianismo. E aí vocês vão ver que ele morreu pobre, velho, com cicatrizes, encerrando sua jornada ali em Marbertina, num lugar que era uma cisterna, foi adaptada para a prisão, escura, fedida, insalubre, foi debolado ali. E antes de debolar, o carcereiro recebe num pedaço de couro a mensagem para executar ele. O carcereiro entra ali naquela cisterna adaptada para a prisão, escura, úmida, insalubre, fedendo, um buraco na pedra, escorrendo água. O carcereiro ia, não conseguia ver nada, acendeu uma tocha, abriu ali com as chaves pesadas, a porta de ferro da masmorra, entra com a tocha e grita: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Era o prisioneiro mais importante, estava cheio de prisioneiros. E lá, um homem já idoso, em cima de uma pedra úmida, gelada, levanta ali e diz: sou eu. Ele coloca as mãos e é acorrentado, retirado, levado a cadafalso para execução. O verdugo pergunta a ele: você é um cidadão romano, tem direito de falar qualquer coisa antes da morte, um privilégio dos cidadão romano. O velho apóstolo falou: sim, quero falar algo. Ele ergue os olhos para o céu e fala: Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. E a mensagem aqui, 4, versos 6 e 7, antes dele morrer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação antes da morte, e o tempo da minha partida é chegado. No presente, ele sabia que ele ia ser degolado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor leva o juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quando recebem essa mensagem, extensivo para nós. Falou a mensagem, coloca o pescoço do selo ali, o verdugo vem a espada, corta a cabeça dele, corpo para um lado, cabeça para o outro. Ali na terra desceu como Marte, mas foi recebido no céu como príncipe. Este homem disse para mim e para vocês agora: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor Jesus Cristo. E se não estivermos aqui na volta de Jesus, estivermos na sepultura, quando o Senhor Jesus vier, se estivermos mortos, vamos ser levantados da sepultura com o corpo incorruptível. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. E esses dois grupos vão se unir
para se encontrar com o Senhor Jesus, para ir morar na nova cidade, na Jerusalém Celestial. Esse foi o objetivo de Paulo, que lutou em toda a sua vida, que possamos abraçar esse evangelho de Paulo e ser imitador dele como ele é imitador de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Vamos. Eterno Deus, muito bom estar contigo aqui, Senhor. O Senhor é nosso Deus, que o Espírito Santo esteja presente com cada um, fazendo com que a mensagem seja gravada na mente de cada um, e que todos os seus ensinamentos sejam gravados para que nós possamos usar na hora oportuna, Senhor Deus. Faça com que nós sejamos abençoados em toda a nossa família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.